Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Primeiro Crônicas 14, a partir do versículo 8, de 8 a 17, vamos ler esses versículos. Os irmãos acharam? Acompanhe-me aí na leitura. Ouvindo, pois, os filisteus, que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Agora abra no livro de Jó, capítulo 42. O livro de Jó, capítulo 42, é um livro antes do livro de Salmos. O versículo 2. Jó 42, o versículo 2. Achou? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos todos repetir esse versículo que é lindo, vamos lá? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diga aí para o seu irmão: o plano de Deus é melhor. Diga aí para seu irmão aí do lado, diga: o plano de Deus
é muito melhor. Quem crê nisso? Irmãos amados, Davi, ele foi ungido da parte de Deus para ser rei em Israel, pela vontade de Deus, como você sabe. E Davi assumiu o trono, e assim que Davi assumiu o trono, quando os filisteus souberam que Davi tinha assumido o reinado, o trono, eles se levantaram contra Davi, foram atrás de Davi para matar Davi. Mas, irmãos, se Davi tivesse se esquecido de que Deus é quem tinha ungido a ele, e se Davi se determinasse a querer reinar e querer governar segundo o seu próprio entendimento, o seu próprio coração, Davi ia se dar muito mal, porque os inimigos se levantaram contra ele. Logo que ele assumiu o trono, logo que Davi começou a reinar, os filisteus, que não eram poucos, nem eram fracos e nem eram, sabe, não eram moles, eram muito poderosos, se levantaram para matar Davi. Mas Davi era um homem que temia Deus. Davi era um homem, aliás, a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, ele tinha muito temor a Deus, e foi a sorte de Davi, porque Davi temia ao Senhor. Davi, ele tinha uma reverência muito grande a Deus, dependia muito de Deus, e em nenhum momento da vida de Davi se esqueceu de que foi Deus quem o ungiu e quem o chamou e quem o colocou na posição em que ele estava. E em nenhum momento Davi se achou poderoso e achou autossuficiente, em nenhum momento da vida de Davi. Ao contrário, Davi, ele sempre entendeu que tinha sido por causa da graça de Deus, da bênção de Deus, da misericórdia de Deus, que ele era o rei de Israel e ele dependia muito de Deus. E foi o segredo do sucesso de Davi. Foi o segredo das vitórias de Davi, foi porque ele temia muito ao Senhor. Se fosse outra pessoa, quando o inimigo se levantasse, ele como rei, se fosse um outro rei, um outro político, ele não queria perguntar a Deus o que ia fazer. Ele tinha suas estratégias, como todos os reis, tinha suas estratégias para a guerra, para a batalha, e ele partiria, e ele não procuraria saber a vontade de Deus, e ele ia se dar muito mal se ele fizesse isso. Mas a Bíblia diz, a história diz que Davi consultou a Deus para saber o que é que ele faria nessa hora, o que muita gente não faz. Muita gente que tem o poder nas mãos, que tem cargos importantes, eles não perguntam, não consultam a Deus para saber como vai fazer em certos determinados momentos da sua vida. Muita gente não faz isso. Alguns dizem até assim: a gente não pode misturar, né, o trabalho com religião. Não vou misturar, não vou perguntar nada. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é meu trabalho, isso é meu governo, é a política, eu sou o rei. Então Deus não tem nada a ver com isso. Algumas pessoas, eu já vi até crente falando assim, né? Uma coisa é eu estar na igreja, eu estar servindo a Deus na igreja. Outra coisa é eu estar no meu trabalho. Então muitas coisas Deus não tem nada a ver. Isso é muito perigoso. Ao contrário, irmãos, tudo que diz respeito à nossa vida aqui na terra, Deus tem tudo a ver. Deus tem que estar no meio. A gente tem que estar consultando a Deus para tudo na nossa vida. E Deus tem que estar misturado conosco em tudo que a gente faz. Deus, você tem que estar se relacionando com Deus
Em tudo que você for fazer na vida, você tem que ter um relacionamento com Deus na igreja, no seu ministério, mas no seu trabalho, na faculdade, nos negócios, na família, enfim, para tudo na vida, Deus tem que estar conosco. Nós temos que estar misturados com Deus. Nós temos que estar envolvendo Deus em tudo que diz respeito a nós. Amém, queridos? Não podemos fazer essa separação. Nunca tente levar uma vida separada de Deus, realizar alguma coisa, resolver alguma coisa na sua vida sem consultar a Deus, porque você vai se dar mal. O cristão, tudo que ele faz, ele tem que participar de Deus. Deus tem que estar de dentro, Deus tem que estar envolvido conosco. Amém, amados? Tem tudo a ver com Deus. Porque, queridos, Deus tem um plano traçado para nós. Deus tem um plano já arquitetado, já projetado. Deus tem um plano para as nações. Deus tem um plano para cada ser humano num todo. Deus tem um plano para a sua vida, particularmente, individualmente. Deus tem um plano para o seu casamento. Deus tem um plano para você que é solteiro. Deus tem um plano para cada um individualmente. Quem crê nisso? Diga aí para o seu irmão, Deus tem um plano já traçado para a sua vida, para cada um. E aí, irmãos, Davi, ele não ousou dar nenhum passo pelo seu próprio entendimento, pela sua própria cabeça. Davi não fez absolutamente nada. Aliás, todos que estudam a vida de Davi atribuem que esse tinha sido o segredo da vida de sucesso de Davi, da prosperidade de Davi, era exatamente esse. Porque Davi, ele sempre estava perguntando a Deus o que fazer. Sempre estava consultando a Deus para tudo que ele ia fazer. Não é porque ele não soubesse o que fazer. Ele era um rei. Ele era um homem competente, inteligente. Ele tinha já as suas estratégias. Ele até sabia o que poderia fazer, mas mesmo assim, antes de concretizar, de colocar o seu plano em ativa, ele consultava a Deus. Isso aqui é uma coisa que todo crente precisa aprender. Todos nós precisamos aprender isso de uma vez por todas na nossa vida. Você nunca pode se achar dono de si e sabedor das coisas. Você nunca pode achar que você sabe o que fazer. Eu sei o que fazer. Sabe não, querido. Você tem que perguntar a Deus, consultar a Deus. Amém, amados? Então, quando Davi soube que estava cercado pelos filisteus, aí o que foi que Davi fez? No versículo 10 aí diz, que a gente leu. Volta aí para o texto lá de Crônicas 14. Quem fechou, abra esse texto, deixa esse texto aí aberto, porque isso aí a gente vai ver alguns versículos. Mas veja o versículo 10. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Ora, se os filisteus estavam subindo contra ele, o certo e o natural era ele ir contra eles. Ele era o rei, ele era quem comandava o exército de Israel. Ele tinha que combater, mas ele perguntou ao Senhor: Senhor, eu devo subir contra os filisteus? Tu vais me dar vitória, entregar Moás nas mãos, ou seja, tu vais me dar vitória. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E aí ele pergunta ao Senhor, em outras palavras, ele está pensando, ele pergunta ao Senhor: Senhor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço, Senhor, nessa hora? Qual a tua estratégia para a minha vida nesse momento? Nessa hora de adversidade, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo me comportar? Que atitude eu devo ter? Foram essas as perguntas de Davi para Deus. Senhor, como é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Isso são perguntas que a gente tem que fazer diariamente
a Deus, e Deus quer que a gente faça, que a gente peça a sua orientação. Então ele diz: subo, Senhor, eu subo contra eles, ou eu fico aqui parado esperando o ataque? O que é que eu devo fazer? Qual é a tua orientação para a minha vida agora? Qual é, Senhor, o teu plano para mim nessa hora? Qual é o seu plano? Qual é o plano do Senhor diante dessa adversidade na minha vida? E Davi, então, ele pergunta ao Senhor, e ele foi muito sábio. A gente precisa fazer assim também, irmãos. Ele certamente tinha uma estratégia, já tinha um plano, mas mesmo assim ele vai e pergunta a Deus e consulta ao Senhor. E aí, no final do versículo 10, o Senhor responde a ele, e o Senhor diz: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Suba, vá, porque eu estou contigo e eu vou lhe dar a vitória. Irmãos, será que nós temos feito assim com Deus? Isso é para a gente meditar hoje. Será que nós temos consultado a Deus para tudo que nós vamos fazer? Ou não? Ou a gente precipitadamente toma decisões na vida? Ou a gente precipitadamente faz escolhas, entra por caminhos sem consultar a Deus? Isso não é uma coisa que só Davi deveria fazer porque era rei. Isso aqui é para nos ensinar. Davi, com a sua vida, nos ensina a nós cristãos como devemos viver, se queremos ter uma vida de vitórias, uma vida de sucesso. Então a gente tem que estar ligado com Deus para as mínimas coisas na nossa vida, para as grandes e para as coisas pequenas também. Mesmo para aquelas que a gente já tem um plano, já tem uma estratégia. A gente costuma perguntar a Deus: o que é que eu devo fazer? Quando a gente não sabe o que fazer. Quando a gente não sabe que decisão tomar, aí a gente se lembra: oh Deus, me dá orientação. Mas a gente, olha uma coisa nova aí que você está aprendendo. Mas você também tem que perguntar a Deus o que fazer, mesmo quando você sabe o que fazer. Mesmo quando você já acha que aquilo que está na sua mente é o certo e é o que você deve fazer. E que se você fizer, é o lógico, é o óbvio e vai dar certo. Mesmo assim, você tem que perguntar a Deus. Esse é o diferencial. Amém, irmãos? Eu pensei que era só para perguntar a Deus o que fazer quando eu não sabia o que fazer. Não, mesmo você sabendo o que fazer. Porque de repente, você que pensa que sabe o que fazer, mas o que você pensa que sabe o que fazer, está tudo errado. Vai atrapalhar o plano de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando assim para você chegar. Às vezes você pensa que sabe, mas de repente isso que você está pensando que sabe, vai dar tudo errado e atrapalhar um glorioso plano de Deus na sua vida. Então você tem que a si mesmo perguntar ainda a Deus o que fazer. A gente tem que consultar a Deus em todo momento. Amém, amados? Então a gente não só pergunta para os momentos difíceis, complicados, de adversidades da nossa vida, mas todos os momentos, até aqueles mais serenos e que a gente sabe que vai dar tudo certo, ainda assim, a gente tem que estar consultando a Deus na nossa vida, perguntando ao Senhor o que é que a gente deve fazer, o que é que o Senhor quer que a gente faça, porque quando a gente pergunta, Deus responde. Quem sabe que Deus responde? Quando a gente pergunta a Deus, quando a gente quer saber a vontade de Deus, o que é que Ele quer que a gente faça, meu irmão, com certeza Deus responde a cada um de nós. A forma como Ele responde são diversas. Cada um sabe como se relacionar com Deus. Atenção, porque cada crente precisa aprender a se relacionar com Deus. Eu tenho a minha maneira de me relacionar com Deus. Eu sei quando Deus me responde. Eu sei quando Ele me fala alguma coisa.
Ele me fala de alguma forma, ele me fala por algum meio, e eu sei identificar. Mas de repente com você de outra maneira. Então cada um individualmente tem que saber a forma como é que Deus fala com você. Você precisa aprender isso. E precisa ficar atento, porque Deus fala com cada um. Diga aí para o seu irmão, Deus fala com você. Então preste muito bem atenção sempre. Porque Deus fala, Deus responde. E quando a gente quer saber a vontade de Deus, Ele faz com que essa vontade fique muito clara. Preste atenção, irmãos. Essa palavra não vai ser longa, vai ser pequena, mas ela traz uma mensagem. Quando a gente quer saber a vontade de Deus para a nossa vida, Deus faz com que essa vontade fique muito clara na nossa mente. Só se você não quiser saber. Só se você não estiver interessado em fazer a vontade de Deus. Mas se você está interessado em fazer a vontade de Deus, interessada, pergunte. Deus vai deixar muito clara na sua mente, vai deixar claro, absolutamente claro, para que você não tenha nenhuma dúvida. Quem é crente aqui? Então, foi crente, não tem nenhuma dúvida. Ah, mas eu não sei. Procura saber. Fica atento, porque Deus fala com você e Ele deixa claro. Ele não deixa não deixa confusão. Deus não fala para deixar confusão. Para deixar você confundido. É ou não é? Foi ou não foi? Vou ou não vou? E o que é? Não. Deus, quando a gente ora, pergunta ao Senhor, Ele fala. Ele responde. Ele deixa claro. E a gente precisa saber a se relacionar com Deus. Amém, queridos? E aí Davi perguntou: Senhor, tu me darás vitória, Senhor. Eu posso avançar. Eu posso subir. Eu posso ir. Eu posso fazer isso. Olha como foi que ele perguntou. E Deus então disse: vá. Deus disse: vá. E Deus responde: vá, faça ou não faça. Deus responde sim e também responde não. Deus responde vá e não vá. Faça e não faça. Suba ou não suba. Prossiga ou pare. Deus, Ele responde e deixa muito claro. Então você tem que ser sincero. Fiquei pensando assim, a gente tem que ser sincero e nunca achar que Deus só vai aprovar ou concordar com o que a gente está pedindo só porque você está querendo aquilo. A gente tem que ter esse cuidado, porque a gente pode cair nesse erro, sabe? De querermos, porque a gente está querendo uma resposta positiva, então a gente tem a tendência de achar que Deus tem que responder sim, porque a gente está querendo sim, então Ele vai ter que responder sim. E a gente pode confundir as coisas. Eu vejo gente perguntando a vontade de Deus, abrindo a Bíblia assim, abrindo: Senhor, é da tua vontade? Ele está querendo que seja da vontade de Deus, está querendo que seja. Aí abre a Bíblia num canto, aí lê, aí uma coisa assim meio parecida com não, ele diz: não é isso não, deixa eu abrir de novo. E ele só para até onde diz sim, né? Aí onde disser sim, aí, agora sim, agora Deus me respondeu, então eu vou fazer. Crente tem essas coisas, crente tem essas mungangas. É perigoso a gente achar, né? Porque eu estou querendo, aí a gente vai, sabe, arrumando as coisas e proporcionando para que tudo dê como a gente quer, para que a gente entenda que Deus está confirmando, que Deus está aprovando, que Deus quer que a gente faça. A gente pode estar querendo se enganar. Então a gente tem que ser muito sincero, muito humilde também, para ouvir de Deus um sim ou ouvir um não. Então a gente tem que estar preparado para as duas coisas, né? Eu vejo que aqui nessa história de Davi, no primeiro momento Deus disse sim, suba. Já na segunda consulta que Davi fez a Deus, Deus disse não. O Senhor disse não. Então Davi não só ouviu o que ele queria ouvir, Davi sabia ouvir o não.
E a gente tem que aprender a saber ouvir um não de Deus. Porque Deus diz sim e diz não. Deus, ele fala positivamente, mas fala negativamente. Ele fala o que ele acha que é bom para a gente. E a gente tem que ir pela cabeça de Deus, pelo coração de Deus, pela vontade de Deus, pela resposta de Deus, e não pela nossa. Então seja muito sincero. E então, irmãos, a gente tem que saber uma coisa, que tanto sim como não de Deus é bênção para a nossa vida. Quem crê assim? Tanto sim de Deus, quando Deus diz sim, eu aprovo, eu concordo, vá, faça, é bênção. Como ele, quando ele diz não abençoo, não estou nesse negócio, não quero que você faça, não vá, não faça isso, também é bênção do mesmo jeito. A gente às vezes entende errado. Tem gente que acha que porque Deus não abriu porta, porque Deus não abençoou para você passar no concurso, foi um fracasso. Não, irmão, você está orando, você está colocando diante do Senhor. Então, se essa coisa não deu certo, pode ser a vontade de Deus aí. Se você tem essa convicção, essa tranquilidade de que Deus não quis, se alegre da mesma maneira, dê graças a Deus do mesmo jeito, porque tanto sim quanto não de Deus serve para nos abençoar. É uma bênção para a nossa vida. Amém, queridos? Por isso a gente não pode reclamar e chorar quando uma coisa não der certo. Cuidado. Às vezes uma coisa não dá certo. Aquilo que você esperava que desse tanto certo, que você achava que era aquilo que era bom para você, tinha que ser aquilo, e aquilo não aconteceu, você se frustra, você se entristece, e às vezes fica até magoado e começa até a murmurar contra Deus. Cuidado, tenha essa maturidade, essa sabedoria, tenha esse relacionamento com Deus maduro, a ponto de saber, se não aconteceu, é porque Deus não está nesse meio, é porque não é a hora, é porque não é agora, é porque Deus não quis, e eu tenho certeza que isso vai ser bênção na minha vida do mesmo jeito. Isso a gente precisa aprender isso, é uma coisa que todo crente precisa aprender. Amém, amados? Aí veja aí nesse mesmo capítulo que a gente está lendo, 14, o versículo 13, a gente está lendo, aí o versículo 13 diz assim, porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. A primeira vez Davi, ele recebeu a resposta de Deus, suba, porque eu vou lhe entregar na mão, eu vou lhe dar vitória. E Davi foi e derrotou os filisteus, teve uma grande vitória. Mas os filisteus se refizeram, se renovaram, se reorganizaram e se levantaram de novo contra Davi. E quando eles voltaram de novo para atacar, contra-atacar Davi, Davi vai e pergunta de novo a Deus. Olha, irmãos, aqui uma coisa interessante. Para a mesma situação praticamente, Deus deu duas respostas. A primeira vez Deus disse sim. Então da segunda vez era para Davi nem consultar mais a Deus. Era para Davi nem mais perguntar a Deus. Se da primeira vez Deus disse que eu subisse e atacasse, ele ia me entregar, então dessa vez eu já vou direto. Já sei que Deus está comigo. Mas Davi consulta novamente a Deus. E Deus diz agora não. Posso subir, Senhor? Olha aí o versículo 13. Porém os filisteus tornaram 14. De novo Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Olha só, irmãos, aí Deus dá uma outra estratégia a Davi. Deus agora diz não e Deus dá outra estratégia a Davi. Diz não vá para a mesma, para uma coisa só, Deus diz no momento sim, e em outro momento, para a mesma coisa, Deus pode dizer não. Cuidado, hein? Cuidado. Isso eu entendo o seguinte, que a gente deve consultar a Deus todo dia e todo momento.
que nos conduzirá à vitória. O plano de Deus é sempre o melhor. Quem quer o plano de Deus? Deus tem um plano de vitória para a sua vida. Quem crê nisso? Diga, Deus tem um plano de vitória para a minha vida.